a estrutura do Poder Judiciário, para você conseguir entender por que, que a gente está discutindo de novo. Por que, que tem essa celeuma toda e por que, que os advogados estão procurando seu escritório para fazer esse tipo de trabalho. Pensa comigo o seguinte, olha, eu tenho aqui uma estrutura do Poder Judiciário que ela é feita da seguinte forma, a gente representa ela por uma pirâmide, colocando o seguinte, olha, lá no topo está a Constituição Federal, aqui abaixo estão as leis, e aqui abaixo tem os infralegais. Fazendo uma divisão bem grossa mesmo, só em 3 partes. Então, eu tenho a Constituição Federal no topo, ela é a própria base do ordenamento jurídico, ela é a própria base do Estado Democrático de Direito, e abaixo delas eu tenho as leis, e abaixo das leis eu tenho as normas infralegais. Então, quando eu falo para você de uma resolução, eu falo assim, ó, olha, o profissional para ser perito judicial, ele precisa ser legalmente habilitado. Aí você fala, legalmente habilitado é o quê? Olha, eu preciso que o seu conselho profissional tenha emitido alguma norma te autorizando a fazer esse tipo de trabalho. Eu estou falando de um ato infralegal. Eu estou falando de uma resolução de um conselho, falando que você pode fazer um determinado ato. Quando eu falo para você que existe uma instrução normativa da Receita Federal determinando determinada coisa, é infralegal. Instrução normativa é infralegal. Se ela estiver contra a lei, vale a lei. Se ela estiver contra a Constituição, vale a Constituição. Aí é que está o bicho da goiaba. Lembra que eu falei que se você for tentar fazer essa discussão legalmente, não passa? Por quê? Porque quem é o responsável pelas leis, aí toma cuidado, vai aparecer no seu escritório, como tem ligado aqui alguns advogados no escritório, falando o seguinte, não, o problema está porque a lei falou tal coisa. Não, a lei está certinha. O próprio STJ, em repetitivo, já falou que a lei está certa. Se você quiser ajuizar a ação baseada em lei, já perdeu. Por quê? Porque o RESP, julgado no repetitivo, já foi. Pega o artigo 332 do Código de Processo Civil, você que está assistindo aí, pega o artigo 332 do Código de Processo Civil, está escrito assim, ó, improcedência eliminado pedido. No artigo 332, o próprio legislador falou o seguinte, se você ajuizar uma ação que seja contra uma decisão do STJ em repetitivo ou incidente de assunção de competência, se você ajuizar a ação, o juiz vai aplicar o artigo 332, vai dar improcedência eliminado pedido. Como assim, Edilson, improcedência? Ele não vai nem citar a outra parte. Ele simplesmente vai falar improcedência eliminado pedido. Por que improcedência eliminado pedido? Porque já tem um RESP definindo essa situação aqui. Então, na hora que você for fazer o seu trabalho, claro que o seu trabalho técnico não vai passar por isso aqui, eu estou te explicando, porque vai chegar um advogado novato aí no seu escritório, vai te perguntar, você precisa explicar isso para ele. Não é por causa da legislação, mas por causa da ofensa à lei maior, que é a nossa Constituição. O que a gente tem lá na nossa Constituição? Né? Primeira coisa, se não é uma questão jurídica, né, é uma questão... Se não é questão legal, é uma questão jurídica. A gente tem lá 7 fontes de direito, eu vou detalhar isso mais na aula do MBA em sexta-feira, vou explicar todas as fontes de direito, de onde que vem cada um desses itens. Agora, por que que está afrontando a própria Constituição? O que se está buscando, por meio desse ADI, número 5090, é falar o seguinte, presta atenção, o STF, a Constituição, no seu artigo 5º, no artigo 5º da Constituição, o 22, o inciso 22, ele deu direito à propriedade. Beleza? Então, no artigo 5º, no inciso 22 da Constituição, ele deu direito à propriedade. No artigo 7º, no inciso 3º, artigo 7º, o inciso 3º, também da Constituição, ele falou o seguinte, olha, as pessoas têm direito ao FGTS. Espera aí, a Constituição fala que a pessoa tem direito ao FGTS. A Constituição fala que a pessoa tem direito à propriedade. E essa propriedade está sendo corroída pela inflação. Além disso, a Caixa Econômica Federal, como empresa pública, ela está sujeita aos princípios da administração pública. E, dentre os princípios da administração pública, no artigo 37 da Constituição, o artigo 37, no caput, ele fala sobre o princípio da moralidade. Como assim o princípio da moralidade? Será que o trabalhador sabe dessa história toda? Se você, que é um profissional especializado, está aqui buscando conhecimento para entender essa celeuma toda, será que o trabalhador sabe? E se o trabalhador não sabe, será que seria moral cobrar esse valor dele? Seria moral, inclusive nas petições, né? A gente sempre trata esse ponto.
Olha que absurdo que chega, olha o absurdo que chega, onde uma pessoa tem o saldo depositado na conta do FGTS, aí ela vai lá e faz o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, paga uma taxa de juros de 7%, às vezes 8%, dentro da SFH, paga 7%, 8%, às vezes 9% ao ano, e está recebendo uma taxa de 3% ao ano. Ou seja, a Caixa Econômica pegou o salário diferido dela, lembra que eu falei para você que era salário diferido? A Caixa Econômica pegou o salário diferido dessa pessoa e emprestou para ela mesma. Só que, enquanto a Caixa Econômica pegou esse dinheiro, estava pagando 3% mais TR, ela estava cobrando taxa de 9 ponto alguma coisa por cento. Será que isso é moralidade? Olha só a clara ofensa ao princípio da moralidade. Então, entenda que a busca ao STF não é porque a legislação foi omissa, não é porque não se pode usar a TR do dia 1º, mas porque, em efetivamente, em termos reais, as pessoas estão perdendo o quê? Perdendo o FGTS. Se elas estão perdendo o FGTS, cadê o direito de propriedade do artigo 5º? Se elas estão perdendo o FGTS, cadê o direito ao FGTS que essa pessoa tem lá no artigo 7º? Se a Caixa Econômica está fazendo desse jeito, cadê a moralidade do artigo 37? São essas as âncoras da ADI número 50 e 90. E por que que se acredita que tem uma grande chance disso acontecer? Porque a Caixa Econômica adotou a TR, né, que é menor do que a inflação, a gente já sabe disso, ela adota a TR, que é menor do que a inflação. E aí, o que você está achando desse material? Legal, né? Esse material faz parte de um material maior chamado Comunidade de Perícia Bancária. Na Comunidade de Perícia Bancária nós temos aulas todas as segundas-feiras, já temos mais de 60 aulas disponíveis para você assistir e aprender mais sobre perícia bancária também. Toda segunda-feira temos uma aula ao vivo, ela vai ficar disponível apenas para os alunos, o que você está tendo acesso é um pedaço dessa aula que é disponibilizado toda semana. Espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja se identificando com essa área e, consequentemente, eu vou deixar você assistir mais um pedaço dessa aula também. O FGTS nada mais é do que um salário diferido, e em sendo um salário diferido, as pessoas estão perdendo salário, elas estão perdendo salário, tem a própria natureza salarial. De certo modo, o FGTS é uma poupança para o momento de dificuldade. Se você olhar o artigo 20 da legislação, dessa Lei 8.036, você vai ver em quais momentos você pode pegar o FGTS. Ou seja, são naqueles momentos que você está precisando da grana. E aí, consequentemente, por isso que perder a propriedade, função social da propriedade, perder o FGTS e a Caixa Econômica sem a moralidade necessária, está repassando menos do que as pessoas teriam de dinheiro, acaba sendo um problema. E o interessante é que o STF já tem feito vários julgados nesse sentido, inclusive para a área trabalhista, que muitos de vocês devem atuar. A gente tem lá diversos ADIs e ADCs julgando exatamente nesse sentido, falando, olha, primeiro, a TR ela não serve como indicador de inflação. Eu tenho aqui, só para marcar para vocês pesquisarem depois, então vou marcar aqui alguns julgados do STF que já falaram assim, ó, não serve, a TR não serve para ser utilizada como indicador de correção monetária. Então eu tenho ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, a 4371, a 4357, 4372, 4357, 4372, a 4400 e 442. Isso aqui tudo o STJ falando assim, ó, TR, o STF, né? ADI e STF. O STF falando TR não serve para correção monetária. Então ele já julgou algumas vezes sobre isso. É quando você olha os ADCs, ação direta de constitucionalidade, 58 e 59, ADCs 58 e 59, ele fala a mesma coisa. A TR não serve como indicador de correção monetária. Por isso que tem um resultado assim tão... por isso que o pessoal está acreditando tanto que vai ter um resultado interessante nessas ações do FGTS. E aí, é claro que essa análise da legislação, em tese, o advogado deveria saber. Agora. E aí, gostou do material? Esse material ele faz parte de um material maior chamado Comunidade de Perícia Bancária. Nessa Comunidade de Perícia Bancária nós temos mais de 60 aulas gravadas, disponibilizadas para você. Então, toda segunda-feira a gente tem uma aula sobre perícia bancária e
depois dessa aula, essa aula fica disponível apenas para os alunos. O que você teve acesso aqui é um pedaço de uma dessas aulas que aconteceu ao vivo aqui na segunda-feira. Se você tiver interesse em participar da comunidade de perícia bancária, aqui na descrição do vídeo tem um link para você fazer a assinatura. Ah, Edilson, agora não é o momento, eu ainda não tenho condições de fazer isso. Nós temos um grupo do Telegram que você pode participar também. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para o grupo do Telegram, onde a gente sempre disponibiliza materiais. Todos os dias praticamente tem material lá novo para você. Além disso, você também tem a possibilidade de me seguir no Instagram, segue lá, @EdilsonGuiás, que eu sempre estou postando materiais. E caso você tenha dúvida, você pode ir lá usar a caixinha de perguntas também para fazer a sua pergunta. Eu espero te ver dentro da comunidade de perícia bancária. Eu espero que você possa consultar para você verificar a quantidade de brindes que nós temos e o quão barato pode ser se especializar na área de perícia bancária. Espero te ver dentro do curso. Um grande abraço.